Boa noite, meus companheiros, nossos amigos e demais simpatizantes da doutrina espírita. Hoje, nesta noite 4 de outubro de 2020, voltamos a apresentar o programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui de Limoeiro. E hoje, oportunamente, nós escolhemos um tema para conversarmos um pouco, que se trata da alma depois da morte, ou seja, a situação, o estado espiritual da alma depois da morte. E nós gostaríamos de dizer que todos nós vamos morrer. Mas a morte, na verdade, ela não existe. Que nada na natureza morre, tudo se transforma. Isto nos faz lembrar um sábio químico francês chamado Louis Lavoisier, que ele sempre dizia: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Logo nós não morremos. Somos espíritos infinitos, eternos. E Deus não criou os seus filhos, que nós somos a obra-prima da criação divina. Deus não nos criou para a matança. Somos espíritos. Na visão espírita, quando estamos no corpo, somos alma. Saindo do corpo, voltamos a ser espírito e retornamos ao mundo espiritual, de onde saímos para a reencarnação. E pela morte nós retornaremos a este mundo. E lá reencontraremos parentes, amigos, conhecidos. Logo, o mundo espiritual não é um mundo estranho para quem passa desta vida para outra. E a morte não é outra coisa senão uma transferência do mundo material para o mundo espiritual. Mas fica uma dúvida em nós e em muita gente: o que sucederá à alma no instante da morte, no momento da morte? O que ocorrerá conosco? E qual vai ser a nossa situação, nosso estado, depois que retornarmos ao mundo dos espíritos, ao mundo espiritual? E nós, então, como o nosso trabalho é todo fundamentado nas obras da codificação espírita, do codificador Allan Kardec, nós sempre recorremos ao livro básico do Espiritismo, considerado a Bíblia dos Espíritas, porque é um livro sempre consultado pelos espíritas. E nós recorremos ao livro dos Espíritos na questão 149. E lá Allan Kardec indaga dos espíritos superiores: que sucede à alma no instante da morte? Ora, o que nos acontece, já que todos nós vamos morrer um dia, porque ninguém vai ficar aqui para sempre, nós não viemos para a Terra em nova reencarnação para vivermos aqui eternamente. Então um dia teremos que partir desta vida para outra. E então Allan Kardec pergunta: que sucede, que ocorrerá à alma no instante da morte? Os espíritos superiores respondem: volta a ser espírito. Isto é, volve ao mundo dos espíritos, donde se apartaria momentaneamente. Eles dizem momentaneamente, considerando a vida aqui na Terra apenas uma passagem, porque todos nós estamos na Terra em trânsito, porque ninguém vai ficar aqui
por toda a eternidade. Por isso é que o Espírito responde de onde se apartara momentaneamente. Quer dizer, a vida aqui na Terra é muito passageira. Então, é uma passagem que nós estamos passando e pela morte não se acaba tudo, somos imortais. Apenas o corpo retorna para o cemitério e nós retornaremos para o mundo espiritual. Quando nós espírita dizemos nós, o eu, estamos nos referindo não ao corpo, à matéria que é passageira, mas ao espírito. O ego, o eu, é o espírito, é o princípio inteligente. Então, o que ocorrerá conosco na volta para o mundo dos espíritos? Eu volto a repetir a resposta do livro dos espíritos superiores, só para memorizarmos. Volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, donde se apartara momentaneamente. E Allan Kardec, que gostava muito de especular dos espíritos, que o livro dos espíritos não passa de uma gigantesca, muito longa, de indagações, de perguntas, de entrevista com os espíritos superiores, aí Allan Kardec, na questão seguinte, 150, ele pergunta: a alma, após a morte, conserva a sua individualidade? Resposta: sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Justamente, a doutrina do materialismo ensina, explica e divulga pelo mundo, fazendo um grande mal à humanidade, com base no materialismo, que o homem é só matéria. Depois da morte, acabou tudo. Mas, na verdade, não é nada disso. Aqui nós temos, na visão espírita, o homem aqui na Terra, ele é espírito, perispírito, o corpo espiritual, e o corpo material. O corpo material volta para o cemitério. E o espírito volta, retorna para o mundo de onde ele veio, para ficar aqui na Terra em outro corpo, não é mais o mesmo corpo, pela reencarnação. E então, o que seríamos de nós se retornássemos ao mundo espiritual e lá fôssemos apenas um vento, uma ventania, mas não é nada disso. Ele diz aqui, sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Que seria a alma se não conservasse depois da morte a sua individualidade? Então, lá nós conservamos a mesma aparência que tivemos aqui na Terra, que é o corpo espiritual, que acompanha o espírito propriamente dito em qualquer estágio de evolução em que esteja o espírito. É por isso que o espírito diz, conserva a individualidade, jamais a perde. A individualidade compreende todas as faculdades do espírito que nós tínhamos aqui na Terra. Então continuaremos conosco, que essas faculdades, elas não pertencem ao cérebro, não pertencem ao corpo, pertencem ao espírito. Tudo é propriedade do espírito. E na questão 150A, que é um desdobramento desta outra pergunta, Allan Kardec indaga novamente dos espíritos. Como comprova a alma a sua individualidade? Como comprova ela? Uma vez que não tem mais corpo material. Essa é a pergunta. Como comprova a alma a sua individualidade? Como comprova? Uma vez que não tem mais corpo material. E o espírito elevado responde: continua a ter um fluido que lhe é próprio. Vamos apagar aqui umas propagandas que tem no computador que atrapalha muito o nosso trabalho. Como comprova a alma a sua individualidade, uma vez que não tem mais corpo material? O espírito responde: continua a ter um fluido. Fluido que lhe é próprio, aurido, na atmosfera do seu planeta, e que guarda a aparência de sua última encarnação, seu perispírito,
que nós sabemos que, na visão espírita, nós somos espírito, quando estamos reencarnados aqui na Terra, perispírito, que é esse perispírito que o espírito está respondendo aqui, que é o corpo fluídico da alma, é o duplo fluídico, é o duplo etérico que as religiões orientais e desde os egípcios que ensinam esse corpo espiritual. Aqui Allan Kardec, na pesquisa, ele dá a denominação de perispírito, que é o mesmo corpo fluídico, duplo fluídico ou o duplo etérico. Então é com essa vestimenta perispiritual que nós provamos, como diz a pergunta aqui, que nós provamos a nossa individualidade depois da morte, através do perispírito, que é uma xerox, digamos, deste corpo material. Continuamos do mesmo jeito. E quando nós nos apresentamos nas aparições aos nossos parentes, à nossa família, aos nossos amigos, aparecemos da mesma forma que estávamos aqui na Terra. Esse, justamente, é o corpo espiritual, que não é de matéria como este corpo material. É de matéria, mas de uma matéria aurida, como diz aqui o Espírito, bebida, buscada, atraída pelo Espírito, da atmosfera do mundo em que nós reencarnamos, que no caso é o planeta Terra. Esse é o perispírito. E Allan Kardec, então, continua em sua entrevista aos espíritos superiores. A alma nada leva consigo deste mundo? Olha a pergunta de Kardec. Pela morte, né, a gente leva alguma coisa deste mundo para o outro? Estou tirando aqui as propagandas que está atrapalhando aqui o nosso trabalho. A alma nada leva consigo deste mundo? O Espírito responde, nada. Absolutamente nada. A não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que essa alma fez na vida presente aqui. Quanto mais pura for a alma, melhor compreenderá a futilidade do que deixou aqui na Terra. E então, nós lembramos uma história que lemos em algum canto, que ocorreu com Alexandre o Grande, que era o rei de Alexandria, isso há muitos séculos, há muitos milênios, foi o maior conquistador que a Terra já conheceu. Alexandre o Grande, filho de Filipe, o rei da Macedônia, e Alexandre era o rei de Alexandria. Então Alexandre, que ainda morreu moço, no leito de morte ele chamou os generais dele e fez um pedido. Disse, eu quero que no meu enterro sejam convidados todos os médicos da província para acompanhar o meu enterro. Segundo pedido, quero que todo o ouro e a minha prata e as minhas pratas sigam numa carroça. E terceiro, lá cave uma cova vertical e não horizontal. E me botem dentro da cova com as mãos para cima. Um dos generais perguntou, Majestade, por que fazeis esse pedido? Por que isso? Aí ele disse, aos médicos eu quero mostrar que eles também morrem. Porque muitos médicos se apresentam como pequenos deuses. Pensam que não vão morrer, mas eles vão morrer também. É isso que eu quero mostrar a eles. E a carroça cheia do seu ouro e da sua prata, para mostrar ao mundo que daqui nada se leva. E por que o Senhor pede que faça uma cova na vertical e não na horizontal? Aí ele disse, eu quero que me enterre com as mãos para cima, para mostrar à humanidade do futuro que eu vim, ou nós saímos do infinito e pela morte voltamos para o infinito. Então, meus amigos, nossos companheiros, nossos interessados no Espiritismo,
Então nós vemos aí a exigência, o pedido de Alexandre o Grande, que também tem essa parte espiritual, essa parte filosófica a respeito da vida depois da morte. Então, nada, o Espírito responde aqui, a alma nada leva consigo deste mundo, é a pergunta de Kardec. E o Espírito responde, nada, nada, absolutamente nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela fez da vida quando estava aqui na Terra. Quanto mais pura for a alma, melhor compreenderá a futilidade do que deixa aqui na Terra. E assim, meus amigos, meus companheiros e nossos irmãos e os interessados no Espiritismo, mais uma vez nós encerramos o nosso programa Encontro com o Espiritismo, e desta feita o tema foi a alma depois da morte. A alma depois da morte. Muita paz para todos e mais uma sugestão. Consultem as obras de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, que é a ciência espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, que interpreta a Bíblia. Depois vem o quarto livro, que é Céu e Inferno, ou seja, a justiça de Deus na visão do Espiritismo, e a Gênese, também de Allan Kardec, que analisa o que apresenta na visão espírita a criação do mundo, o surgimento dos primeiros seres vivos aqui na Terra e o desenvolvimento do planeta Terra. Muito agradecido a todos, muita paz e até o novo programa, se Deus quiser. Muita paz.